Olá, vamos pensar numa cena bem comum: academia, parque, quadra. O que a gente sempre vê? Alguém se alongando antes do exercício. É quase um ritual, né? Um passo que todo mundo acredita ser fundamental para o sucesso. Mas e se esse ritual estiver, na verdade, sabotando o treino? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai investigar agora. E olha, a ciência das últimas décadas traz uma resposta que é, no mínimo, surpreendente. Uma resposta que pode mudar completamente o jeito que muita gente se prepara para treinar. Todo mundo já fez isso ou já viu alguém fazendo. Aquela pausa para esticar, segurando uma posição por um tempo, com a certeza de que aquilo está preparando o corpo para o que vem pela frente. Mas o que será que está acontecendo de verdade naquele momento? Ok, então vamos mergulhar nisso. E para começar, é crucial entender uma coisa. Nem todo alongamento é criado da mesma forma. Existem tipos bem diferentes. Esse aqui é o clássico, o que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra alongar. Sabe, é aquele movimento mais passivo, onde se estica o músculo até sentir uma tensão e simplesmente fica lá segurando a posição. Agora, o dinâmico é outra história. É o oposto. Ele envolve movimento o tempo todo, tipo balançar as pernas, girar os braços. A ideia aqui não é segurar nada, e sim aquecer o corpo pela ação, pelo movimento. E olha que interessante quando a gente coloca os dois lado a lado. Os objetivos e os efeitos são totalmente diferentes. O estático está mais focado em aumentar a flexibilidade, a longo prazo. Já o dinâmico quer preparar o corpo para a performance imediata, ativando os músculos e o sistema nervoso para já. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar intrigante. A ciência começou a descobrir que aquele ritual que todo mundo faz, o alongamento estático antes de treinar, pode ter um efeito, um efeito inesperado e que ninguém quer. Então vamos direto ao ponto. Qual é a consequência real? O que os estudos mostram quando se mede a performance de um atleta minutos depois de uma sessão daquele alongamento de ficar parado? A resposta é bem clara: uma queda de desempenho. É isso mesmo. A capacidade de gerar força rápida, de saltar mais alto, de correr mais rápido ou de levantar mais peso, ela diminui por um tempo. Pode ser um efeito temporário, mas é real e significativo. O primeiro motivo para isso acontecer é neural. Pensa no nosso sistema nervoso como se fosse uma rede elétrica. O alongamento estático prolongado meio que diminui a voltagem dessa rede. Ele dá uma acalmada nos sinais que mandam o músculo contrair com força máxima. Resumindo, o comando para disparar com potência total fica mais lento e mais fraco. E a segunda razão é puramente mecânica. A analogia do elástico é perfeita. Um elástico firme armazena e libera energia com muita potência, certo? Agora um elástico meio frouxo, nem tanto. O alongamento estático faz justamente isso, deixa o nosso conjunto de músculo e tendão temporariamente mais frouxo, o que prejudica demais a capacidade de produzir movimentos explosivos. Ah, mas e a prevenção de lesões? Essa é a principal razão pela qual as pessoas alongam, não é mesmo? Pois bem, aqui está talvez o maior mito de todos. A ciência hoje é muito clara ao mostrar que o alongamento estático antes do treino não é um escudo eficaz contra lesões. A proteção de verdade vem de um aquecimento bem feito, da técnica correta e de uma progressão inteligente, não de esticar um músculo frio. Ok, então se o alongamento estático não é a melhor opção, qual é? A boa notícia é que a ciência não só aponta o problema, como também nos dá uma solução bem clara e muito mais eficaz. E aqui que entra o aquecimento dinâmico. Ele faz exatamente tudo o que a gente quer de uma boa preparação. Aumenta a temperatura do corpo, joga mais sangue para os músculos, acorda o sistema nervoso e ainda melhora a mobilidade. E o melhor de tudo, sem causar aquela queda de desempenho que o alongamento estático provoca. Então, o protocolo ideal é super simples e lógico. Começa com cardio leve, só para esquentar o corpo, depois passa para esses movimentos dinâmicos, que de preferência imitam o que vai ser feito no treino, e por fim, algumas séries bem levinhas do exercício principal, só para avisar o corpo qual é o padrão de movimento do dia. Com tudo isso em mente, como a gente pode colocar esse conhecimento em prática no dia a dia? Vamos montar aqui um dia definitivo para não ter mais dúvida. Olha, o ponto crucial está todo resumido aqui. Antes de treinos de força, de potência, de alta intensidade, a escolha certa é o aquecimento dinâmico. Ponto final. Agora, para o objetivo de ganhar flexibilidade, aí sim o alongamento estático é a ferramenta ideal. Mas ele deve ser feito em outro momento, tipo no final do treino ou num dia de descanso. O segredo é simplesmente usar a ferramenta certa na hora certa.
E no fim das contas, essa é a pergunta que fica. O objetivo é se preparar para a performance de hoje ou treinar a flexibilidade de amanhã. A chave é separar esses dois conceitos. Quando a gente entende essa distinção, fica muito mais fácil alinhar os nossos hábitos com a ciência e, claro, conseguir os melhores resultados possíveis.